Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre CDS Views. E já vou iniciar uma série de outros vídeos, tá? Cada vídeo abordando um tema específico de como usar alguma funcionalidade da CDS Views. O que são CDS Views? São views que são mais otimizadas que uma view comum de banco de dados, aquele tipo de view que todo banco de dados tem, e ela ainda tem mais recursos. Então eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que vale a pena citar sobre CDS Views. OpenSQL, o que seria isso? Quando você for criar a sua CDS View, a sintaxe que você vai usar não é específica de nenhum banco de dados, tá? É essa sintaxe genérica que a gente dá o nome de OpenSQL. Parâmetros. Parâmetros é quando você quer passar um valor para a sua CDS View. Então, se você não quer deixar nada fixo, por exemplo, você tem uma cláusula where que tem um valor fixo lá. Então, em vez de deixar esse valor fixo, você cria um parâmetro e coloca o parâmetro no lugar do valor. Assim, você vai deixar a sua CDS View dinâmica. Anotações. O que são anotações? É uma forma de você definir um metadado para a sua CDS View. Então, por exemplo, você pode definir que na sua CDS View ela tem determinada descrição, ou que essa CDS View ela vai gerar uma outra view clássica lá no dicionário. Tem uma anotação para isso. Ou você quer que um campo tenha determinado texto quando ele for exibido numa tela. Então você tem uma série de anotações de interface gráfica, metadados mesmo, tá? Passar, sei lá, algum tipo, tamanho, alguma coisa assim. Você tem metadados para parte analítica, tá? Para gerar gráficos, esse tipo de coisa. Então você tem anotações para todo tipo de coisa, tá? Para gerar serviços ao data, por exemplo, tá? A gente vai ver algumas anotações em alguns exemplos depois, tá? Extensão. Quando você tem uma CDS View e você quer acrescentar alguma coisa, só que você não quer mexer naquela CDS View original, o que você pode fazer? Pode criar uma outra CDS View que vai estender essa CDS View original. Tá? Aí você pode incrementar, colocar mais campos, fazer algum campo calculado, esse tipo de coisa. Tá? Criação de serviços OData. Então, o que seria um serviço OData? É uma forma de você trocar informações com uma aplicação, você pode mandar informação e você pode receber também. Tá? No caso de CDS Views, a gente mais disponibiliza uma informação para ser consumida, né, para uma aplicação do que recebe alguma coisa, tá? Mas também é possível. Então, tem uma forma de você disponibilizar, criar um serviço OData para ser consumido por uma aplicação. Por exemplo, geralmente é a Fiori que consome, tá? No contexto aqui do SAP. Mas poderia ser consumido por qualquer outro tipo de aplicação, tá? Então eu vou mostrar depois como que a gente cria um serviço OData. Tem uma série de passos que você faz para criar esse serviço a partir de uma CDS View. Expor dados sob demanda, que no contexto de CDS Views é conhecido como associação. Então, como funciona uma associação? Vou dar um exemplo. Se você quer criar uma CDS Views para ordem de venda, você vai acessar a tabela de ordem e vai colocar os campos da ordem de venda. Assim, quem for consumir a sua CDS Views só vai ter acesso a dados de ordem de venda. Agora, se eu quero adicionar mais informações, por exemplo, o cliente da ordem de venda, eu vou ter que acessar duas tabelas, certo? A de ordem e a de cliente. Para eu ligar as duas tabelas, geralmente a gente usa join, certo? Só que quando você usa join, o banco ele vai ter um esforço a mais, porque além de consultar dados da primeira tabela, ele vai ter que ir na segunda tabela, tá? E se você quisesse deixar os dados de cliente como opcional, ou seja, quem vai decidir se vai ser acessada essa tabela ou não, vai ser quem for consumir a sua CDS View. Você pode fazer isso. Então, isso se chama associação. É como se fosse um join sob demanda. Ou seja, você só vai acessar aquela tabela se o cliente decidir, quem está consumindo, né? Se quem está consumindo decidir acessar aqueles dados, tá? Então, é isso que você faz. Você deixa preparado aquela parte da informação. Quem consome decide, eu quero acessar dados de cliente. Então, aí sim, o banco vai lá, consulta dados de ordem e de cliente. A outra aplicação está acessando a mesma CDS, só que ela não quer dados de cliente. O banco só vai acessar a tabela de ordens, tá? Então essa é a diferença. O join, ele sempre acessa a segunda tabela e a associação não. O banco só vai acessar aquela tabela caso quem estiver consumindo pedir para fazer isso, tá? Independente de banco de dados.
O que significa isso? Que a sua CDS View vai funcionar independente do banco de dados que estiver sendo usado no sistema SAP. Então, se estiver sendo usado um Oracle, SQL Server ou o próprio SAP HANA, por exemplo, a sua CDS View vai funcionar, porque ela não está definida no banco de dados, ela está definida na camada de aplicação. Tá? Então, quando você executar, o sistema vai dar um jeito de ir lá no banco de dados, acessar a informação que é necessária e vai retornar para quem está consumindo a CDS View. Tá? Inclusive, quando você cria uma CDS View, tem uma anotação que você fala qual é a view clássica, a view que vai ser criada lá no dicionário, qual que é o nome dela, que vai ser compatível com a sua CDS View. Então, toda a CDS View ela tem uma view clássica vinculada, tá? Lá no dicionário. Então, toda vez que você cria, ele vai criar essa view. E se você atualizar a CDS View, ele vai lá e vai atualizar essa view do dicionário também, tá? Tipos de views. Agora que a gente já viu o que é uma CDS View, eu achei interessante colocar aqui quais os tipos de views que o ambiente SAP suporta, tá? Então, a primeira aqui seria a view clássica. O que é essa view? É aquela view que todo banco de dados suporta, sabe? Se você for lá no SQL Server tentar criar uma view, vai ser essa view que eu estou falando, tá? Que nada mais é do que um select que você cria lá, pode ser super complexo esse select, e você dá um apelido para esse select. Então, esse select vai se chamar view underline consulta cliente, tá? E em outros bancos de dados é a mesma coisa. Se eu for lá no Oracle e criar uma view, se eu for no MySQL e criar uma view, é essa view que eu estou falando, é a view clássica que todo banco de dados suporta, tá? Aqui tem a camada. Em qual camada essa view está? A view clássica ela está no banco de dados, tá? Quais bancos suportados por essa view? Praticamente todos, tá? Eu nunca vi um banco que não suporte uma view, tá? Até os mais simples suportam isso. E quais as ideias principais que você usa para trabalhar com esse tipo de view? No caso aqui do SAP, é o SAP GUI na transação EC11, tá? É lá que você vai criar as views clássicas, modificar, deletar, você vai fazer tudo lá. A segunda view aqui é a HANA Views. O que seria isso? É uma view específica do banco HANA, tá? Então você tem lá Analytical View, Attribute View e Calculation View, tá? Apesar de que hoje em dia você só usa a Calculation View porque ela faz tudo que a Analytical e a Attribute View faz, tá? Qual camada que essa view tá? Tá no banco de dados, ela está dentro do banco HANA. Quais os bancos suportados? Somente o banco HANA porque é específica do banco HANA. E quais as ideias principais para esse tipo de view que você vai usar para criar e fazer o que você precisar? No caso aqui, o SAP HANA Studio ou o Eclipse com os plugins do banco HANA, tá? Lembrando que o SAP HANA Studio, ele é nada mais do que um Eclipse que já vem com os plugins instalados, tá? Basicamente isso, com um nome diferente. Mas você abrindo, você já vê com o Eclipse, tá? HANA CDS Views, tá? A CDS Views que a gente vai trabalhar aqui nos vídeos vai ser a BAP CDS Views, tá? Só que você também tem o HANA CDS Views, que é a mesma ideia, só que só funciona dentro do banco HANA. Essa aqui realmente está dentro do banco HANA, tá? Qual que é a camada? Onde é definida essa view? No próprio banco de dados. Quais os bancos suportados? Somente o banco HANA, porque é específico do banco HANA, tá? E quais as ideias principais? SAP HANA Studio e o Eclipse, mais os plugins do banco HANA. E a última view, que é a BAP CDS Views, que é, sem dúvida, a view mais utilizada, tá? Todos os lugares que eu passei, projetos que eu vi, a maioria das views é esse tipo aqui, a BAP CDS Views. Qual que é a camada que essa view é criada? Na camada de aplicação. Justamente porque ela funciona em qualquer banco de dados, então ela não pode estar dentro do banco de dados. Porque, inclusive, ela usa OpenSQL. Então, o banco de dados do SQL Server, Oracle, HANA não vai entender essa sintaxe, tá? Então ela está na camada de aplicação. Quais os bancos suportados? Todos, justamente porque ela está na camada de aplicação. E quais as ideias principais que a gente pode usar? SAP HANA Studio e o Eclipse mais os plugins do ADT, tá? Code Pushdown. Toda vez que você ouvir essa expressão, quer dizer que você tem que mover a sua lógica da aplicação para o banco de dados.
Quer dizer que você vai mover todo o seu código para o banco de dados? Não. Você só vai mover o que é possível ser movido e adaptado para o banco de dados. Então, se sua aplicação está consultando uma série de tabelas, fazendo algum cálculo ali, concatenando campos, você vai tentar fazer isso no banco de dados. Mas por que eu tenho que fazer isso no banco de dados? Porque ele é mais otimizado. As tabelas já estão lá, já está mais próximo, está no mesmo servidor. Ele também tem recursos de agregação, concatenação, fazer operações matemáticas, tem case. Ou seja, você tem uma série de coisas, de ferramentas que você consegue substituir a aplicação. Então, em vez de fazer isso na aplicação, você vai fazer no banco, porque lá é mais otimizado. Eu fiz aqui uma tabelinha para a gente comparar, então, a forma antiga de se fazer aplicações, que seria a forma clássica, com a nova forma de se fazer aplicações, que seria movendo o máximo de código que você consegue para próximo do banco de dados, tá? Item 1. Deixar a carga de dados na aplicação. Então vamos supor que você precisa calcular o preço de um produto. Só que para calcular você precisa de dados de 3 tabelas, sei lá, preço base, acréscimos, descontos e impostos. E daí na aplicação você faz um loop e faz alguns cálculos ali para gerar uma tabela final, vamos dizer. Para fazer isso da nova forma, no banco de dados, você poderia fazer joins dentro de uma CDS View, por exemplo, e fazer os campos calculados ali, tá? Retornando para a aplicação somente a tabela final, com o preço já gerado. Tá? Não precisa trazer todas as condições para a aplicação. Gastar tempo de transferência de dados na rede para fazer isso na aplicação, sendo que o banco de dados consegue fazer isso também. Item 2. Código ABAP complexo. Então, como a lógica ficava na aplicação antigamente, o programa naturalmente vai ser complexo, porque vai ter uma série de instruções para que aquele resultado seja atingido. Agora, se você consegue mover pelo menos parte dessa lógica para uma CDS View, por exemplo, o código vai ficar bem mais simples. Você vai chamar a CDS View e já vai ter o dado ali meio que mastigado, tá? Só vai meio que completar se for necessário. E o item 3 e último, o processamento na aplicação. Então, naturalmente, como toda a lógica ficava no programa, então o servidor de aplicação ficava mais sobrecarregado e o banco ficava mais livre, tá? E da nova forma, o servidor de aplicação vai ficar mais livre para executar outras tarefas e o banco de dados vai ficar mais sobrecarregado. Porém, os bancos de dados atuais eles estão mais otimizados, principalmente o banco HANA, né? Que ele é um banco em memória, tem compactação, tem uma série de tecnologias ali que fazem com que ele execute essa lógica mais rápido que o servidor de aplicação. Tá? CDS View na prática. Agora que a gente já viu a parte conceitual, a parte teórica, a gente vai ir para a parte prática, tá? Então a gente vai aprender a fazer algumas coisas, como criar uma CDS View, como consumir uma CDS View pelo Eclipse e pela SE16, como consumir uma CDS View via ABAP, tá? Por um programa, uma classe. E vamos definir filtros, tá? Usando uma cláusula where e falar um pouco sobre as limitações. O que você não consegue fazer com uma CDS View. Estou aqui no Eclipse, pessoal, e a gente vai criar a nossa primeira CDS View. Então, vou abrir aqui meu ambiente. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico como configurar essa parte de conexão, instalar plugins também, como criar pacote, criar um programa, esse tipo de coisa, tá? E lembrando, você não consegue criar uma CDS View pelo SAPGUI. Lá você só consegue visualizar. Para criar, modificar esse tipo de coisa, tem que ser pelo Eclipse, tá? Então vou abrir aqui minha parte de pacotes favoritos e vou usar esse pacote aqui, o ZCDS, que eu já tinha adicionado como favorito, né, na verdade. Se você quiser criar o mesmo pacote aí no seu ambiente ou criar com outro nome, sem problema. Ou até mesmo usar esse pacote local aqui, o cifrão temp, tá? Que não pede request. Então, para criar uma CDS View, clica com direito aqui no pacote que você quer criar, novo, outro. Escolhe aqui essa categoria Core Data Services. O CDS View, né, aquela sigla, vem daqui, tá? Core Data Services. E aqui tem vários objetos que você pode criar. No nosso caso, como a gente quer criar uma CDS View simples para exibir dados, é esse Data Definition, tá? Próximo. Você vai dar um nome para sua CDS View. Então eu vou dar aqui ZDD_view, tipo Z, Data Definition, underline, aí o que eu quero exibir, no caso dados de voo.
e você pode dar uma descrição. No caso aqui vai ser lista de voos, tá? Próximo. Aqui você vai escolher a request que você quer jogar, a sua CDS View, tá? Eu já tenho uma request, eu vou usar essa mesmo. Se você não tiver, pode criar uma aqui agora, tá? Então eu vou avançar. Avança. E aqui você pode escolher um template para criar a sua CDS View. Senão você vai ter que criar ela do zero, né? Digitando todo o código aqui. Então eu recomendo que você use um template, tá? E qual template a gente vai usar? Vai usar esse aqui, ó. Define View, tá? Que é a view simples, tá? Então dependendo do tipo de view que você for criar, você vai mudar essa opção. Aí aqui carrega, né? Como aqui é o template e a descrição da sua view, beleza? Então vamos deixar aqui default view e finalizar. Beleza. A primeira coisa que é solicitada aqui é essa anotação, tá? Sempre que você vê um arroba no começo da linha, é uma anotação, tá? Então, essa anotação aqui, ó. abapcatalog.sql_viewName. Aqui ele vai pedir o nome da view que ele vai criar lá no dicionário correspondente com a sua CDS, né? Então lembra que eu expliquei que toda CDS ela tem uma view lá no dicionário? Então você tem duas views, a CDS e a view do dicionário, tá? Então é aqui que você vai dar um nome para sua view do dicionário. Eu vou dar aqui zv_voo, tá? E a minha CDS é zdd_voo, beleza? Esses outros campos, essas outras anotações não precisa mexer, tá? Mas se você quiser, você pode, né? Só dá uma olhada na documentação, no Google, né? O que cada uma faz, tá? Mas eu vou explicando aqui algumas também, tá? E aqui é o código da CDS View. O que você tem que mudar? Aqui, ó, Data Source Name. É aqui que você vai informar a tabela que você vai usar para consultar dados. Como é dados de voo, eu vou usar aquela tabela que já tem no sistema, né, no Minisap, que é a S-Flight, tá? Aqui dentro dessas chaves, o que você coloca? Os campos que você quer exibir da sua view, tá? O que você quer expor? Você pode colocar campo a campo, mandante, pode dar um contraespaço e puxar aqui também, tá? Você pode puxar todos os campos, só dar um Ctrl espaço e escolher a sua opção, Insert All Elements, e ele puxa aqui para você. E já coloca um apelido aqui também, tá? Então, mandante, ele vai mudar para mandante, só que com M maiúsculo. Ele faz esses apelidos aqui automaticamente, tá? Mas se você quiser tirar, pode tirar à vontade. Então, esse é o mínimo que uma CDS View tem que ter, né? Uma fonte de dados, né? Uma tabela, da onde ele vai puxar as informações, e quais campos você quer expor, beleza? Vamos salvar e vamos ativar, para ver se não tem nenhum problema também, né? Beleza, ativou com sucesso. E agora como que a gente testa, como que a gente vê os dados dessa CDS View? Pode apertar F8 aqui, ó, com ela aberta. E ele vai listar todas as colunas que a gente colocou lá, ó. Care ID, com ID, data do voo e tudo mais, tá? Se você voltar aqui, você, né, volta no código da CDS View, olhando aqui na árvore, você pode ver que ela apareceu aqui também. Pode apertar um F5 aqui para atualizar. Já apareceu aqui uma parte do dicionário, ó. Lembra que eu falei? Toda CDS View cria uma view no dicionário. Tá aqui a view, ó. A gente não criou manualmente, isso aqui foi automático, tá? Você pode dar 2 cliques para ver essa view, né, como ela tá. Aí ele abre o SAPGUI e te mostra, ó, o nome da view, qual que é a fonte dessa view. É aquela CDS View, que é a zdd_voo. E você tem as informações aqui, né? A tabela que ela usa, qual que é os campos da view. Ele meio que monta isso aqui automaticamente, tá? Se você clicar duas vezes aqui, ó, ele manda aqui para CDS View. Deixa eu abrir aqui o SAPGUI para a gente ver como que aparece lá. Vou aqui no dicionário, zvvoo, aqui na parte da view, exibir, e ele mostra aqui o código, ó, da CDS View, tá vendo? Então, se você fizer no Eclipse, ele mostra o código já dentro do Eclipse editável, né? Se você quiser modificar.
E aqui não, ó. Ele já fala aqui na mensagem, ó, Data definitions can only be edited using ADT em Eclipse. ADT é o nome do plugin, tá? ABAP Development Tools, que é o plugin do Eclipse que permite você criar os objetos lá, tá? Então ele já está te avisando ali, ó. Se você for editar, use o Eclipse. Aqui você só consegue ver. Beleza? Vamos voltar lá para o Eclipse. Aqui nos campos, você também pode definir se eles são campos chaves na CDS View. Como você faz isso? Colocando key aqui na frente do campo, tá? Então, se eu quero que esse campo seja chave, coloca aqui, esse também, esse também, esse também, tá? Você pode usar a mesma chave da tabela que você está consultando. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou selecionar e vou navigate to target, para ele abrir a definição dessa tabela aqui. Então aqui a gente consegue ver, ó, a tabela mandante é chave, care ID, con ID, fl date e acaba aqui. Então são esses 4 campos chaves. Então a gente voltando, eu coloquei aqui também, tá? Aí é só salvar e ativar. Agora que a gente já viu como consumir a CDS View pelo Eclipse, basta apertar F8 com ela aberta aqui, ou na árvore aqui, clicar com o direito, selecionar Open with Data Preview. Ele te mostra aqui também, tá? E como que a gente consome essa CDS pelo SAPGUI? Lá na transação EC16, tá? Então você pode copiar o nome da CDS e vamos lá para o SAPGUI. Aqui no SAPGUI, vamos entrar lá na EC16. E se eu colocar o nome da CDS aqui, dá um Enter, ó, ele está falando que ela não existe ou não está ativa no dicionário, né? Porque realmente você não pode passar o nome da CDS View. Você vai passar o nome da view que foi criada automaticamente no dicionário, referente a essa CDS. Então, no nosso caso, é VV_voo, tá? É essa daqui. Então, aperta Enter. Ele já puxa aqui os campos, tá? Se você quiser fazer algum filtro e executa. Então, ele está te mostrando aqui, ó, todos os campos que tem lá na CDS. E já separou aqui, ó, os campos chaves, né? O mandante, o CARD, CONID e o FL Date, tá? Separou aqui também. Vamos ver como está no dicionário. Se ele marcou certinho aqui. Aqui, ó, marcou como chave também, ó. Então, aquela definição que a gente fez de chave já está apontando aqui também. Como consumir uma CDS View pelo código ABAP. Então, montei um report aqui para mostrar algumas opções para vocês, tá? Pode ser que tenha mais opções, só que é as que eu encontrei aqui que eu mais uso também, tá? Então, vamos lá. Aqui, na opção 1, você pode dar um select simples naquela view do dicionário e trabalhar com as informações que ela retorna, tá? Na opção 2, você vai usar algumas classes aqui, né? Que vão ler a sua CDS View. Aqui você vai passar a CDS View, tá? E você pode setar algumas opções, por exemplo, parâmetros aqui. No nosso caso não tem parâmetros ainda, tá? A CDS View é simples. Mas você poderia setar parâmetros. Tem mais métodos aqui dentro desse objeto que você pode chamar, tá? Eu não vou colocar aqui porque não é objetivo, é para ser simples mesmo. Aqui ele dá a tela cheia, tá? E exibe um ALV com base na sua CDS View, tá? E na opção 3 é a mesma coisa da 2, só que está tudo numa linha só, né, encadeado aqui, para ficar mais simples ainda, tá? Vamos ver cada uma dessas opções. Vou executar. Entrei na opção 1, tenho minha tabela interna que está vazia, executo essa instrução, ele carrega 94 linhas que vieram lá da CDS View, tá? Segunda opção. Aqui então ele vai criar esse objeto aqui com base na sua CDS View. Ó, um objeto aqui dessa classe, tá? E aqui a gente está setando algumas coisas, né? Tela cheia e para exibir. E aparece o LV aqui.
E a opção 3 é igual a 2, só que é simples, né? Não aparece nenhuma opção aqui para mudar. É tudo numa linha só. Beleza? Como que eu aplico um filtro aqui nessa CDS View? Uma cláusula where mesmo. Você vai colocar a cláusula depois aqui dessa chave, tá? No finalzinho aqui. Então você coloca where e coloca o campo que você quer fazer a condição. No caso aqui, vamos dar uma olhada na tabela antes, para ver o que ela tem. Vou dar F8 e tem vários registros aqui. Ó, char tem o AA e aqui já muda para AZ, DL. Então vamos filtrar aqui, ó, colocar AA como char para ele trazer somente esses primeiros registros, tá? Então where char A. Tá? E se você quiser colocar mais coisa, aí pode colocar end, outra coisa aqui, ou or, tá? Aí você pode ir brincando aqui. Você vai colocando as condições aqui que você quer, tá? Vamos deixar somente essa. Eu vou ativar e executar assim que ativar. Ó, só trouxe os primeiros registros aqui, que era o AA mesmo, tá? E por último, a gente vai falar um pouco sobre limitações, o que você não consegue fazer aqui nessa CDS View. Por exemplo, você não consegue colocar uma cláusula order by, tá? Por algum motivo não fizeram essa opção. Aí fica a cargo do cliente, quem está consumindo a CDS View, fazer a ordenação depois de obter os dados, tá? Limite, quando você precisa limitar, né? Quantas linhas você quer receber. Ah, eu quero receber 10 linhas, quero receber 5 linhas. Você também não tem essa opção, tá? E o offset, que geralmente é usado para deslocar o número de linhas do começo da consulta. Então, se você quer pular as 10 primeiras linhas, você faria assim, né? Mas não tem essa opção de offset, tá? Então, é um recurso também que ajuda bastante, né? Quando você está desenvolvendo para fazer paginação, esse tipo de coisa, tá? Então, concluindo, pessoal, a gente viu um pouco da parte teórica e conceitual de CDS Views. A gente criou uma CDS View básica aqui, com algumas opções a mais, né? Eu mostrei como você pode consumir essa CDS View, tanto pelo Eclipse, pelo SAPGUI, pelo código ABAP, tá? Mas esse vídeo é mais introdutório. Nos próximos vídeos eu vou abordando outros conceitos, tá? Que vocês podem usar com o CDS View. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.